Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o Wagner aqui do Oferta Terreno. Eu vou fazer um vídeo para falar de tabela de vendas dentro da viabilidade. Como é que você configura isso, tá? Então, para você fazer essa configuração, a tabela ela fica dentro da aba Empreendimento na edição da viabilidade. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Estou aqui na plataforma, estou no site, vou acessar a plataforma aqui, ó, com o usuário teste que eu criei. Venho aqui em viabilidades, vou pegar uma viabilidade qualquer aqui, vou editar. E aqui, ó, tá vendo? Viabilidade, terreno e empreendimento. Eu já falei já em outro vídeo, já expliquei toda essa parte aqui, ó. Vou passar rapidinho. Aqui você configura as unidades e pode ser qualquer tipo. Residencial vertical, horizontal, comercial, lote, não residencial e assim por diante, tá? Então você pode cadastrar o que você quiser aqui. Você coloca a quantidade de unidades, permutas, a finalidade, a área proativa, o preço ou por metro quadrado ou por ticket de unidade, data de lançamento e data de entrega, tá bom? Isso aqui tem um vídeo específico aqui na plataforma ou na base de conhecimento para você consultar. E aí eu fiz vários exercícios para fazer a edição de estrutura. Agora, nós vamos falar deste cara aqui, ó, que é, se eu passar aqui, ó, ele chama tabela. É tabela do quê? De vendas, tá? Então, todas as informações que eu tenho aqui, ó, eu vou abrir aqui, eu já vejo aqui, ó. São 129 unidades, 15 permutas, a data de lançamento é 1/2 de 25, data de entrega 1/2 de 28, essas datas eu posso mudar a qualquer momento. Aqui ele traz a área privativa, o preço por metro quadrado e o preço final da unidade. O VGV total e o VGV já livre de permuta. A área total em unidades, ou seja, que eu vou vender, né, área de vendas, 3.870, e o terreno permite fazer 3.880 metros de área computável, tá? Então, isso aqui nada mais é do que você cadastrou aqui, ó. Exatamente isso, tá? Então aqui, daqui para baixo eu quis passar por essa estrutura, mas o que eu tenho que explicar para você aqui são as premissas, tá? Então, que premissas existem? Tem aqui, com base nessas séries aqui, ó, se eu colocar trava mês entrega, então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ou remontar fluxo das... Imagina o seguinte, ó, trava mês entrega quer dizer o seguinte, que se eu coloquei aqui, ó, nestas séries, eu posso deixar 100 também, tá? Vou deixar 100 travar mês. Tá? Eu vou simular com outras tabelas, mas eu vou passar aqui o conceito para você rapidinho. Eu vou falar primeiro aqui do crédito associativo, que já está configurado aqui, né? Uma parcela CEF e crédito associativo, sim. Mas eu vou passar rapidinho para explicar para você o seguinte: o que remonta fluxo pré, acrescenta primeiro e acrescenta no final. Tem um vídeo que explica esse conceito e já está aqui esse vídeo, tá? Nesse vídeo você consegue entender facilmente o que significa remonta fluxo pré, acrescenta a primeira parcela ou acrescenta final. Eu vou explicar aqui rapidamente, mas depois eu recomendo que você assista o vídeo. Tá? O vídeo tem, tem lá em números, planilhas que explicam o conceito. E é um vídeo bem rápido também. O remonta fluxo pré quer dizer o seguinte, que eu vou vendendo aqui embaixo, olha só, que eu estou vendendo, né? Então, essa tabela de vendas aqui, ó, ela parte desse mês aqui, ó, 1/2 de 2025. Então, eu vendi 11,4 unidades aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que, assim, ó, eu vou colocar aqui essas 11.4, deixa eu dar um editar aqui, eu vou colocar uma outra velocidade, só para você ver aqui. Deixa eu pôr aqui 24 meses, vamos ver como é que fica. Ela já estava de 24, deixa eu colocar aqui, ó, 6 meses. Eu vou colocar aqui, ó, 3, só para explicar o conceito. Vou dar um salvar aqui, ó. Tá? Então o que acontece aqui, ó? No primeiro mês eu vendo 45,6 unidades, no segundo mês 34,20 e no terceiro 34. Eu poderia arredondar, já que eu estou vendendo apartamento, não tem problema nenhum, tá? É que aqui ele pega as curvas que estão cadastradas no apoio. Se eu entrar aqui no apoio, eu tenho essas curvas de velocidade de vendas aqui, tá? Da mesma forma que a gente tem tabela de vendas, tem velocidade de vendas. Então, se eu editar aqui, ó, eu estou vendendo numa curva de 3 meses, 40% no primeiro mês, 30% no segundo e 30% no terceiro. Se eu clicar aqui, ó, numa curva de 12 meses, os 3 primeiros meses eu vendo 15%, depois eu tenho 2 meses de 8, 2 de 7... 1, 2, 3, 4 de 6, 1 de 5 e 1 de 2, para dar 12 meses. E cada velocidade de vendas aqui, ó, ela está configurada e você pode mexer à vontade. Tem um vídeo que só fala de apoio, tá? Eu não vou detalhar muito isso aqui, mas ó, tá aqui, ó, tá claro. Depois você assiste o vídeo de apoio da viabilidade, tá? Então, eu escolhi aqui uma velocidade, vou colocar uma velocidade de 3 meses para você entender. Eu posso colocar aqui o valor aqui, ó, da unidade, ó. Se eu colocar aqui, ó, 34 e 34, tá? Então aqui, ó, a gente está distribuindo 46, 34 e 34 unidades. Vendendo 46 no primeiro mês, vendendo 34 no segundo e vendendo 34 no terceiro. Eu posso deixar esse valor quebrado? Pode, não importa. Mas se você quiser deixar o valor inteiro, você pode deixar, porque você está vendendo unidades. Só que é mais prático você vender lá as proporções e aí vai sim, a velocidade de venda sempre vem quebrada. Mas se você quiser colocar o valor exato da unidade, ou seja, o valor inteiro, você põe aqui, ó, as quantidades aqui inteiras, tá? Então, ó, dito isso, coloquei minhas quantidades inteiras aqui, ó. Se eu fizer o remonta fluxo pré,
que o oferta terreno vai fazer? Ele vai redistribuir exatamente esse fluxo de tabela proporcionalmente com um mês a menos, tá? Então ele vai crescer um pouquinho aqui, crescer um pouquinho aqui, crescer um pouquinho aqui e crescer um pouquinho. Essa aqui não, né? Que é de financiamento, ele não vai crescer. Mas essas aqui, ó, ele vai crescendo um pouquinho de cada uma. Por quê? Porque você está... O que você não vendeu nesse mês aqui, ó, você vai vender nesse, e aí você tem que distribuir 100% da tabela. E o que você não vender nesse mês aqui, você... Nesses 2 meses anteriores, você vai vender aqui no terceiro mês, você tem que redistribuir isso na tabela. Então o oferta terreno faz isso para você, tá? Se você deixar, remonta fluxo pré. Se você colocar acrescenta na primeira parcela, o que eu vender isso aqui, eu vou receber essa tabela. O que eu vender nesse mês, ele vai acrescentar aqui na entrada, tá? E se eu vender aqui nesse mês, essas duas aqui, ó, então vamos imaginar, ó, que eu tenho aqui 10%, isso aqui vai ficar com 5,3, por exemplo. Por quê? E aqui fica menos que 10%, já que eu vou remontar, vou acrescentar na primeira parcela tudo que eu não recebi das vendas que eu fizer no futuro na minha viabilidade. É mais ou menos isso. Esse vídeo aqui, galera, ele explica muito bem isso, fica muito mais fácil de entender do que eu ficar falando para você. Mas tá vendo? Você vai ter aqui venda, aqui, isso aqui é a sua tabela de vendas, o que você não vendeu no mês 1, ele remonta o fluxo pré, então ele distribui igualmente. O que você... não vendeu no mês 1 e você deixou, acrescenta a primeira parcela, ele vai acrescentar aqui na primeira e o restante ficou tudo de R$1.000. E o acrescenta no final, na verdade, o que eu não recebi aqui, eu vou receber no final. Tá vendo? Se eu olhar o terceiro mês, fica mais claro. Ó. Não vendi, ó, vendi aqui no primeiro mês e depois tive venda no terceiro. Ele remontou aqui o fluxo pré. Todas as parcelas ficaram iguais. No acrescenta a primeira parcela, e tá vendo? Ó, ele vai carregando a entrada aqui, o resto fica igual à tabela original. E no acrescenta no final, ele deixa as parcelas aqui tudo igual e vai acrescentando no final. Esse é o jeito mais moderado e equilibrado. Esse jeito, remontar o fluxo pré é o jeito moderado mais equilibrado. Ou acrescenta a parcela no final, na primeira parcela. Acrescenta a primeira parcela. Ele é uma visão que é mais agressiva, tá? Porque você melhora um pouquinho o resultado da sua viabilidade. Mas você tem que ver que se na hora de vender unidade você consegue receber isso mesmo na tabela. E o acrescenta no final é uma versão um pouco mais conservadora, que você vai empurrando tudo para a chave. E aí isso aí piora um pouco o resultado da viabilidade das vendas que você não teve no pré-chaves, tá? Então, mas isso, assista esse vídeo, que ele vai te ensinar muito de uma forma bastante interessante e fácil de aprender, tá? Isso aqui só serve se eu deixar aqui, ó, trava mês de entrega, tá? Ou seja, para séries que eu deixar trava mês de entrega, ele vai usar essa regra aqui de distribuição de tabelas pré. O que eu não tiver trava série na entrega, ele não usa isso aqui, porque se eu colocar aqui, ó, 50 parcelas aqui, ó, e não travar mês de entrega, tá? Eu vou dar um salvar aqui, ó. Ele vai empurrar essa série aqui para frente, ó, tá vendo? Então vamos fazer aqui mais exercícios para exemplificar e evidenciar isso que eu quero dizer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou distribuir mais aqui. Eu vou colocar, se a gente tem aqui 114 unidades, eu vou colocar 20, 20, 20, adiciona aqui, ó, mais 20. Ó, eu vou pegar uma velocidade de vendas aqui, ó, de 9 meses e vou colocar aqui, eu vou deixar aqui, do jeito que tá, 9 meses, vai ficar claríssimo para nós, tá? Então, ó, já tem aqui essa distribuição aqui, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó, se eu deixar remonta fluxo pré, o que vai acontecer? Vou dar um salvar. Então, a gente vai redistribuindo todo o fluxo pré-chaves nestas parcelas aqui. Eu vou agora adicionar, tem parcela aqui, ó, a chave está em 2 de 2028, tem parcela que passa, por quê? Porque não estava com trava de série aqui, ó, trava de série na entrega. Então, vou deixar todas com trava de série e vou salvar. Tá? Então, o primeiro efeito aqui, ó, que você está vendo aqui, eu estou usando uma tabela com financiamento no final, né? Você vê aqui o seguinte, que você tem aqui um recebível de 39 e na última parcela aqui, que é na entrega, tá, de 25 milhões. Então, por quê? Porque tá aqui, ó, remonta fluxos pré. Se eu colocar adiciona a primeira parcela, o que vai acontecer? Olha essa parcela aqui, ó. Ela tá, vou pegar essa aqui, ó, 1 do 4, vou pegar por aqui, ó, 1 do 4 de 2026, ó, 1 do 5 de 2026, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou editar isso aqui. Eu vou até pôr a data de entrega um pouco antes. Deixa eu editar aqui, ó, para ficar mais latente ainda o que eu quero dizer. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar a entrega de chaves em janeiro de 2027, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, tá? Janeiro de 2027. Para que eu estou fazendo esse exercício aqui? É para estressar, para ficar claro para você como é que se dá isso aqui, ó. Tá vendo? 29 milhões. E aí a gente sempre está colocando remonta fluxo pré, com uma tabela aqui, ó, de 50 meses, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, acrescenta na primeira parcela. Vou dar um salvar, ó. Tá vendo? Ó, essa 319 é o primeiro mês. O segundo mês, ó, vou voltar aqui, ó. Aqui está 762. Se eu voltar aqui, acrescenta, remonta o fluxo pré. Vou dar um salvar.
que acontece? Foi para 335 aqui. Então, o que eu vendo no mês posterior, eu estou reencaixando as prestações. Então, aí eu faço um fluxo que ele vai engordando nas mensais, nas anuais, até chegar nas chaves, beleza? Se eu colocar aqui, acrescenta na primeira parcela, vou dar um salvar, aquele 335 você vai ver que vai mudar, já engordou, encheu pra caramba aqui, 762, 764, aqui não vai mudar praticamente nada. Se eu colocar lá, remonta fluxo pré, os 29, continua 29. Por quê? Porque eu estou distribuindo tudo no pré-chaves dentro do pré-chaves. Esse é o conceito. Tanto aqui quanto aqui. Agora, se eu colocar acrescenta no final, olha só como é que muda isso. De 335, olha quanto que ele vai aqui. Ele vai para 315, ele diminui. Por que ele fica menor? Porque ele vai empurrando toda a tabela para cá. Aquilo que era 29 aqui. Então, as vendas que não aconteceram aqui, mas aconteceram aqui, continua com essa condição de recebimento dessa tabela de vendas aqui, só que aí ela vai engordando aqui no repasse, na entrega de chaves aqui, tá vendo? Então, é esse o conceito. Esse aqui é o mais conservador, esse aqui é o mais agressivo, tá? Você vê, você tem um fluxo aqui, você estava recebendo 300 mil, agora você recebe 700, né? E no mais equilibrado, tá? Ele fica aqui nesse valor, tá vendo? E o mais conservador, de 335, ele cai para 315, 330, 225, entendeu? Então, esse é o conceito desta distribuição de parcelas pré, tá? Sistema de amortização tem o price aqui, então vamos imaginar que é juros no pós-entrega. Se eu abrir esse cara aqui, vou pegar essas mensais aqui e vou deixar aqui com juros zerado e vou colocar data de juros a partir de 1 de 2027. Então vou pegar aqui, 1 de 2027 e vou recalcular o quê? Eu vou deixar juros zerados, só para você ver. Eu vou dar um salvar. Espera aí que faltou fazer uma coisa aqui, eu tenho que deixar para quando eu deixo livre, eu não estou travando a série, vou dar um salvar aqui. Aí o que vai acontecer? Ele distribui conforme as vendas, aqui as parcelas. Lembrando que você tem vendas que vai... Quer ver? Eu vou colocar a venda tudo no primeiro mês, aí vai ficar mais claro aqui. Eu vou excluir isso e vou colocar aqui. São 114, acho, né? Então, legal, vou dar um salvar aqui. Agora vamos olhar, essa parte aqui já está entendida, vamos olhar esse cara aqui. Então, o que acontece aqui? Tenho parcelas de 99 mil aqui, que eu estou vendendo essas unidades, né? Então, eu vou mexer aqui na minha estrutura, vou dar um voltar para ficar mais claro ainda. Vou colocar uma unidade só aqui. Quantas unidades vão vender? Uma. Vou dar permuta, vou deixar zerado e vou editar e continuar. Agora vai ficar claríssimo, olha só. Aqui, a gente tem uma entrada, são 50 mensais de 12,5, que o valor total da série dá 43 mil, e aqui tá dando R$875, tá? Aqui, eu tenho duas anuais que contemplam 7,5% da série, que tá dando R$13 mil. E aqui eu tenho uma parcela de repasse lá na Chaves de 262, beleza? Aqui, tá certinho aqui a distribuição. Então, totaliza 350 mil. Então, mensais, aqui, tem uma anual com uma mensal que dá 14 mil, ou seja, 875 mais 13,125 vai dar 14 mil. Aqui em 1 de 27, o que acontece? Tá? É importante isso. Eu estou colocando esse cara aqui para travar a série. A única que não está travada, eu vou tirar todos os trava série. Vai ficar claro agora. Vou dar um salvar. Olha só o que vai acontecer aqui. E vou colocar isso aqui, essa parcela, eu vou colocar no mês... no mês aqui, 1/4 de 2029, eu vou colocar lá no mês 50, tá? Então, vou dar um salvar aqui, Vamos imaginar que, eu tô falando de uma tabela direta aqui, tá? Então, tem aqui, entrada, tem aqui 50 mensais de 875, tem aqui duas anuais de 13,125, tá aqui, mais 875 da mensal da 14 mil, e tenho uma parcela que vence lá no mês 50, que é 4 de 2029, que é 262 mil, tá? Só que aqui ele tem 262.500 mais 875, que é uma dessa daqui, vai dar 263.375, tá? Se eu colocar aqui, a minha entrega aqui tá 1 de 2027, Essa aqui é a entrada, não vai mudar. Se eu colocar esse cara aqui, para travar nas chaves, o que vai acontecer aqui? Eu vou dar um salvar. Só vamos entender o que aconteceu agora, depois que a gente salvou. Então a gente tem lá 17,5, que é isso aqui, Aí tem mensais de 875, só que isso aqui está travando na data de entrega, tá vendo aqui, A data de entrega nossa tá 1/1 de 2027. Então se eu for aqui em 1/1 de 2027,
E como isso aqui está acrescenta no final, o que está acontecendo? É 875, 875, tal, mês a mês, 875 por mês. E aí, como são 50 parcelas, eu recebi aqui cerca de metade, né? A outra metade ele está acumulando aqui nesse mês de entrega, junto com uma anual que tem aqui, ó, tá? Então você pode ver que são 2 anuais. Se eu tivesse uma anual só, vai ficar mais claro isso aqui ainda agora, tá? Vou dar um salvar. Tá? Então, ó, 24,5 é desta série aqui, ó. Então a minha anual está aqui agora, 26,050 mais 875, 27,125. Aí eu tenho aqui 24,500, que é o quê? É esse saldo a receber desta série aqui, ó, que eu pedi para travar na série de entrega, acrescentando no final, que dá 24,500. Aí você vai falar assim, pô, mas o que é esse 262? Ah, esse 262 ele não foi assim, não está travado. Né? Então ele vence lá no mês 50. E quando é o mês 50? Não é logo depois de 2027, é lá em 1/4 de 2029. Então cuidado quando você estiver olhando isso aqui, tá? Isso aqui às vezes pode dar uma falsa interpretação, mas se você for lá na capa da viabilidade, você vai ver aqui embaixo, ó, exatamente isso, ó, tá vendo? 17.500, 875, anual aqui mais 875, aqui o saldo dessas prestações de 875, e lá embaixo, no mês 4 de 2029, tá aqui aquela parcela maior lá, de 75%, que nós chamamos ela de parcela de financiamento, que pode ter qualquer outro nome aqui, desses aqui, tá bom? Tá? É só a regra aqui que eu chamei de financiamento, não pode ser uma única, por exemplo, tá? É só para exemplificar aqui para vocês, tá bom? Então, ó, vou fazer outro exercício aqui, ó. Vou pegar esse cara e vou acrescentar na primeira. O que vai acontecer? Você vai ver que isso aqui, 17.500, vai ter mais 24 mil reais aqui, ó. Tá? Na verdade não é mais 24 mil, vamos fazer aqui o exercício. Aí, ó, na verdade ele acrescentou aqui no início da série, tá vendo? Tá? E aí a chave fica lá em 4 de 2029. Então se eu for lá em visualizar, eu só estou fazendo esse exercício para você entender a dinâmica de como funciona a distribuição de parcelas aqui, ó, tá vendo? Tá, agora, e aí fica lá, ó, você vê aqui, ó, você tem aqui a distribuição 17.500 mais 25.375. Aí eu não joguei pro fim das chaves, né? Para o mês de entrega, acrescentar no final. Aí lá na frente, no mês 50, eu tenho lá no mês 50 da venda, né, que a venda começa no mês 6, eu tenho lá aquela parcela que nós chamamos de financiada. Se eu for aqui agora em empreendimento, editar aqui e colocar acrescenta no final, remonta fluxo pré, vou dar um salvar e você vai ver que você não tem mais prestações intermediárias de R$875. Agora ela foi remontando, tá vendo? Então se eu for lá no fluxo, tá? Ó, olha só, fica assim, ó, 17.500, mensais de 1.989, aqui o manual. E aí vai descendo até a parcela que não trava mês. É assim que funciona. Então se eu der um editar aqui e colocar, ó, não trava mês para nada, deixar isso aqui sem travar mês, dou um salvar, isso aqui perde todo efeito, tá? Então você vai ver aqui, ó, que não tem efeito nenhum mais, né? Tá terminando lá em 4 de 2029, tá tudo conforme a gente combinou. Se eu quisesse transformar essas anuais aqui em 4 anuais, eu vou colocar aqui 15% e vou diminuir essa parcela aqui, ó, tá? Só tem que distribuir um pouco mais aqui, ó, nas mensais eu vou deixar com 15. Tá? Deixar os mesmos 12,5. E aqui eu coloco... eu vou colocar aqui 17,5. Tá? Vou dar um salvar. Ó, agora eu tenho aqui, ó, uma anual, outra anual e outra anual aqui, até chegar a parcela de financiamento, e as mensais. Agora eu vou fazer uma outra questão aqui, ó. Se eu travar aqui sério, ó, você vai ver que ele vai trazer tudo para esta data aqui, ó. Data de entrega. Tudo que vencer depois, né? Ah, mas se eu tiver venda depois dessa data aqui, ó, tá? Aí vai fazer uma venda como se fosse venda à vista, entendeu? Se todas as séries estiverem com trava. Então imagina o seguinte, que eu entrego esse mês e eu vou ter uma venda daqui 3 meses. Se todas as séries aqui tiver com trava na entrega, a venda que for acontecer daqui 3 meses ela é uma venda à vista. Tá claro? Então é assim que funciona. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, e colocar, vamos fazer um exercício aqui agora. Tá claro essa questão aqui? Eu vou deixar agora travado todos para você ver como é que fecha aqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Como ela tá distribuindo, remontando o fluxo pré, ela distribui tudo aqui no pré. Ó. Na entrega fica um pouquinho só, então fica mais equilibrado para as vendas que vão acontecendo depois. Né? E se eu colocar aqui, ó, acrescenta no final, aí você vai ver o seguinte. Ó como é que fica. Fica bem baixo aqui e depois ele distribui aqui, ó, tudo nas chaves. A venda, recebe tudo nas chaves. Né? Não é que distribui, recebe. Tá? E aí, ó, se eu colocar acrescenta na primeira parcela, esse fluxo aqui vai agregar tudo aqui no início. Tá vendo? Ele acrescenta
no início de cada série, né? Se essa série aqui inicia no mês 12, ele vai acrescentar aqui. Então eu vou agora deixar isso aqui tudo sem trava. Vou dar um salvar. O que acontece? Isso é o mais fácil, só para mostrar para vocês a conta de juros, tá? Eu vou colocar aqui, ó, uma entrada de 5% e vou colocar, ó, 120 anuais de 60 e vou colocar 120 mensais de 60%, né? Já calculou aqui o valor da prestação e vou colocar aqui, ó, mais 10 anuais, só para fazer um exercício aqui, tá? Que eu vou colocar aqui 40%, né? 35 na verdade. Vou colocar aqui, ó. E essa única aqui eu vou remover, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um salvar. E aí eu vou deixar sem travar a série. Ó, ele calculou aqui pra gente, a prestação de 1.750. Aqui, ó, tem 1.750 mais 12.250. Então, quando vence um anual junto, é uma mensal e um anual junto, ó. Vamos ficar esperto aqui, ó. Então, é 12.250 mais 1.750, que dá 14.000, beleza? Então, a cada 12 meses a gente tem isso aqui, ó. Beleza? O que eu vou fazer? Agora eu vou colocar, tava tudo sem juros, né? Eu vou colocar agora juros de pós-chave de 12% a partir de 1 de 1 de 2027, ó. Quando eu dou um salvar, o que vai acontecer? Ó? Né? Ó, aqui não tem juros, porque os juros começam quando? 1 de 1 de 2027. 1 de 1 de 2027, ó. Aqui, ó, ele já está calculando a anual mais a mensal. Só que agora ele está carregando juros, ó, porque já é pós-chaves. É juros de tabela price com 12%. Ele faz esse cálculo aqui também, ó, tá vendo? Então a unidade que era nominalmente 350 mil, ela vira 518 mil reais, tá? E outra coisa importante, você tem um pedaço que é sem juros e ele já calcula, a oferta terreno já calcula no pós-chaves com juros, tá bom? Se eu for lá na capa e visualizar, olha só como é que tá a viabilidade. Tá vendo? Como eu tirei lá, não tem mais aquela parcela que vence lá em 2050, eu diluí tudo, né? Ele traz aqui, ó, e aí a partir daqui ele começa a cobrar juros, tá? E aí vai indo. Então, por quê? Porque eu coloquei esta data aqui de início de juros, tá? Então, fiz um bom exercício aqui com vocês. Nesse exercício eu já expliquei condição de recebimento, aqui a quantidade de unidades, e agora, para terminar, tá? Então, aqui, ó, condição de recebimento, o que é? Tabela de vendas, onde você trata periodicidade, parcelas, percentual de série, período de início da série, trava mês de entrega, valor da série, o resultado parcial, aqui, ó, a parcela nominal aqui, ó, tá? Em reais, é isso. Ó, aqui tá sem travar mês, então é tudo financiamento direto. Se eu tivesse, ó, travando a série na entrega, eu dou um salvar, ó. Ela termina aqui, beleza? Mas o que eu quero fazer agora com vocês? É só passar aqui, ó. Isso aqui já está claro, ó. Tem a entrada mensal, semestral, anual, única, financiada e CEF. A parcela aqui é a quantidade de parcelas, aqui é a periodicidade, aqui é o percentual da série, o mês de início, se trava ou não a série na entrega de chaves ou no início de cobrança de juros, qual é o valor da série e qual é o valor da prestação nominal aqui, ó. O que é esse 1.750? Se eu pegar 210 e dividir por 120, eu chego em 1.750, entendeu? Se eu pegar 122.500 e dividir por 10, eu chego em 12.250. Se eu pegar aqui, ó, 17.500 e dividir por 1, é os mesmos 17.500, tá claro? Então é isso. Velocidade de vendas aqui, ó, você tem todas as tabelas do apoio que eu já expliquei, né? Aqui você tem inúmeras velocidades de venda, mas você pode fazer o que melhor lhe convier. Inclusive na própria estrutura do empreendimento você pode, aqui, ó, nessa tabela aqui você pode ir simulando, tá? O que ficou faltando falar aqui, ó? Eu vou deixar o crédito associativo, ó, para falar por último. A incidência da permuta, o que é? Na viabilidade eu tenho a opção aqui de falar, ó, eu vou copiar esse cara aqui, ó, vou copiar. Eu vou chamar aqui, ó, um dorme sem permuta financeira, só para mostrar para você o efeito. Vou copiar aqui, olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou deixar esse cara aqui, não. Tá tudo igual. Vou salvar. O resto tá tudo igual. Tudo igual. Se eu voltar aqui, ó, esse cara aqui, ó. Então é por linha que eu defino se vai ter associativo, se não vai, se vai ter permuta, se não vai. Porque às vezes seu empreendimento, você vai fazer residencial, você vai fazer laje, você vai fazer loja no térreo, cada um é um tipo de tabela. Então aí você configura em cada linha de estrutura aqui, tá? Nessa daqui eu deixei sem permuta, e essa daqui eu deixei com, ó, deixa eu ver aqui, ó. Tá com permuta, incide permuta financeira. Não é que está com permuta. Se eu fizer uma conta de permuta financeira, nessa linha aqui de estrutura vai, nessa linha aqui de estrutura vai considerar. Nessa aqui não. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem uma permuta aqui financeira de 50%, tá? Vou tirar aqui. Eu tô pondo um número gigante para você entender, tá?
Eu vou salvar e vou dar um visualizar. Olha só o que acontece. 1000 que são 2 unidades de 350, só que ele está calculando 175 mil em cima desse fluxo aqui. Eu só quero mostrar para você o seguinte, que um fluxo eu determinei que ia ter permuta financeira e o outro não, tá bom? Uma estrutura, na verdade, né? Troque o nome fluxo por estrutura. Então, se eu entrar aqui, ó, por estrutura de venda. Então, estrutura de empreendimento. Era só para mostrar esse efeito. Agora eu vou falar para você de como funciona o associativo, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, ó. Eu vou pegar uma tabela qualquer de associativo, vou colocar 30 meses, vou escolher, tá bom? Uma ideia. Cara, os números estão muito quebrados aqui. Para eu explicar, eu vou arredondar o valor da unidade para 100 mil reais, tá bom? Que aí vai ficar mais fácil para eu explicar para você entender também. Então, eu vou dar um editar aqui, ó. E eu vou colocar aqui o preço por unidade, 100 mil. Editar e continuar. Quando eu faço isso, eu vou vir aqui, ó, no visualizar. Ó, aqui tá belezinha, né? Ó. Beleza? 100 mil reais. Associativo sim, parcela CEF de 80 mil e o direto é 20 mil. Beleza? Esquece assim, os 350 mil. Eu quero fazer uma conta de 100 mil reais para você entender como é que a coisa funciona aqui, tá? Então eu coloquei 100 mil reais. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, aí no financeiro, no crédito associativo, eu vou editar esse cara aqui, ó. Se o valor da minha unidade é de 100 mil reais, então eu vou considerar que a demanda mínima é de 45 mil, beleza? E o valor de avaliação do terreno é de 10 mil. Vou alterar aqui, ó, tá? E aí, se eu der um visualizar aqui, ó, ele já tá, ó. Como eu fiz a venda, e a venda é um contrato só, não tem velocidade, eu já atingi a demanda mínima aqui no mês 1. E aí, ó, já recebo fração de terreno aqui no mês 2 de 2025, na verdade, né? E aí eu recebo aqui o quê? Medição de obra em cima dos 80%, certo? Então vamos lá, ó. Vamos fechar aqui e vamos entender isso no fluxo. Vou vir aqui no empreendimento, vou visualizar, ó. Eu recebo 5 mil, tá? Aí eu tenho uma parcela aqui, ó. 5 mil. Aí tem 29 aqui, ó. Ele trouxe, como eu vou alterar isso aqui, eu não vou deixar para acrescentar no final. Aí fica claro aqui, ó. Tá, ó, 5 mil, as prestações de 345. Aqui, ó, 2,5 mais 345 de anual. E aí, na Chaves, eu recebo o saldo, que vai dar 20 mil reais. E aí eu tenho 80 mil que eu vou receber de associativo. Como é que eu recebo isso? Se eu for lá na capa, agora, eu vejo aqui o seguinte. Ó, tem 20 mil de receita de vendas direta aqui, ó, beleza? E aqui, ó, eu recebo conforme a evolução da obra. Minha obra está um pouco mais expandida, né? Recebendo conforme a evolução da obra aqui, ó, a obra vai evoluindo, eu vou recebendo essa unidade, ó, tá vendo? Até terminar a obra. A obra está terminando quando? Aqui embaixo, tá vendo? E eu tenho aqui o valor de fração do terreno. Então eu recebo 70 mil de associativo, que é o que esse associativo? Aí você fala assim, pô, mas eu coloquei 80. Você colocou 80, só que você tem 10 de fração de terreno. Então o seu contrato, parte dele é medição de obra, parte dele é fração de terreno. Se você deixar a fração de terreno lá zerada, o que vai acontecer? Ó? Se eu colocar aqui, ó, financeiro, crédito associativo, valor de avaliação de terreno 0, não alterar. Vou colocar aqui não, altero, vou visualizar. Olha só. Aí ele distribui 80 tudo de associativo, tá? Aí, por quê? Porque você colocou fração de terreno 0 lá, o valor de avaliação do terreno, entendeu? Então é isso, a conta bate, tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para explicar para vocês. Esse conteúdo de tabela aqui, eu sei que ele é bem denso, né? Porque a gente explicou aqui a distribuição de parcelas, sistema de amortização, juros, início de juros, crédito associativo, se incide ou não permuta, as condições e séries de recebimento, a velocidade de vendas e demonstramos tudo isso no fluxo. É importante você entender a dinâmica disso, porque isso pode ajudar muito ou prejudicar muito o seu resultado, tá? Então é isso. Então até o próximo vídeo, muito obrigado e sucesso nos negócios.